Noite. Mais uma vez nós estamos aqui nesse local e estaremos meditando essa noite mais um pouco sobre a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer e tem a nos falar esta noite. Vocês possam estar compreendendo e realmente acreditando que o Senhor tem todo o poder para estar fazendo maravilha na vida de cada um de nós esta noite. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, nós vamos estar falando de um diálogo que existiu entre Moisés e o nosso Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então ele disse: rogo-te que mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E o Senhor há de abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra. Irmãos, amigos, essa noite nós vamos estar vendo algo um pouco sobre talvez engenharia, talvez sobre construção civil, mas eu quero começar falando primeiramente de Moisés. Moisés, o primeiro encontro que ele teve com Deus, ou melhor, Deus que escolheu Moisés, né? Mas o primeiro encontro que ele teve com Deus foi em Êxodo capítulo 3, onde o Senhor falou com Moisés através da sarça ardente. Eu acho interessante, pela NVI, eu não estou usando a NVI aqui, mas na hora de estudar eu pego a NVI, a linguagem de hoje também, e também eu estou aqui, a Almeida, a Bíblia. A NVI fala que Moisés achou interessante ver aquele fogo queimar, impressionado, e aquele fogo não se apartava, não se apagava. Então Moisés falou: vou chegar mais perto. E Moisés chegou perto daquele fogo, daquela sarça ardente, e na hora que ele chegou perto, o Senhor viu que Moisés ia realmente se aproximar. O Senhor: para. E Moisés parou, falou: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde você vai pisar a partir de agora é santo. E Moisés tirou a sandália dos seus pés, e ali começou o primeiro diálogo entre o Senhor Deus e Moisés. Nós vemos ali, em Êxodo capítulo 3, que quando Moisés realmente viu que era Deus falando com ele, ele cobriu o seu rosto, com medo, porque ele estava vendo o Senhor. E nós vemos agora a diferença do capítulo 33. Moisés já estava falando com Deus em um diálogo entre amigo e servo, entre nosso Deus e o servo Moisés. A primeira vez que ele teve a vista de Deus, ele viu Deus. Irmãos, vou deixar bem claro, vamos abrir um parênteses aqui. Ele teve um contato com Deus. Sobre esse contato eu vou falar depois. Hoje, nós temos um contato com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, ele teve uma visão, uma conversa franca com Deus. Nada separava ele de Deus, mas não que ele viu a face de Deus, porque nenhum homem viu a face de Deus. Então, Moisés teve aqui uma conversa com Deus através de uma sarça ardente. E nós vamos ver também aqui que o Senhor também falava com Moisés no capítulo 33, através de uma nuvem.
Até hoje, nosso irmão Liquinho comentou também um pouco de Gênesis 33, quando o Senhor falou, quando Moisés se dirigiu ao Senhor, falou: Senhor, se o Senhor não for caminhar com a gente, nós nem vamos sair daqui. Então nós já vemos aí um diálogo entre o Senhor e Moisés, um diálogo de amigos. E nós temos esse livre acesso para com o nosso Deus hoje, através do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero que você, meu amigo, que você ainda não teve um encontro com o Senhor, possa entender. O único jeito de você ter um livre acesso com o nosso Deus é através do nosso Senhor Jesus Cristo. E Moisés, aqui, nesse capítulo, no capítulo 32, no capítulo 33 e no capítulo 34, há um diálogo e uma intercessão de Moisés para o povo de Israel. Durante 40 dias e 40 noites, Noé passou no monte Horebe, ou mais conhecido no Monte Sinai, falando com Deus, e Deus tinha dado a pedra de tábuas para ele. E Moisés subiu naquele monte, 40 dias e 40 noites. O que eu achei mais interessante isso nós vemos em Deuteronômio, capítulo 9, a partir do versículo 6, que Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem tomar água. Tudo isso para que depois o Senhor chegasse para Moisés e falasse: Moisés, desce depressa, porque o povo está adorando a um bezerro de ouro. E Moisés chegou lá no acampamento e realmente o povo estava adorando a um bezerro de ouro. O tempo que Moisés passou fora do acampamento, em conversa com o Senhor, o povo criou um outro Deus, um bezerro de ouro. Arão pediu para que todo mundo trouxesse todas as utilidades, tudo que eles tinham de valores, prata, ouro, e fizeram lá um bezerro. E o que eu acho interessante Moisés, quando ele chegou perante o povo, perante o bezerro de ouro, Moisés pegou aquele bezerro e fez ele virar pó, de tão bravo que Moisés estava, e jogou as pedras da tábua no chão, e quebrou também. E depois Moisés pegou aquele pó que sobrou do bezerro e jogou num rio que tinha destino como o Oriente. Eu fico pensando, Moisés falou assim: eu fiquei lá 40 dias, 40 noites, não comi, não bebi, e agora eu chego que vocês não tiveram a paciência, porque era de costume na antiguidade as pessoas da antiguidade adorarem outros deuses, e o bezerro de ouro representava a fertilidade, algo forte. Então eles queriam algo para que eles pudessem ver, porque durante aquele período não havia ninguém que intercedesse pelo povo, porque Moisés não estava presente ali. Moisés voltou e ele começa a ter esse diálogo com Deus. Moisés aqui, ele pede para ver a glória de Deus. Nós vemos que no versículo 7 de Êxodo 33, na revista Almeida, está escrito tenda da congregação. Eu prefiro usar a NVI como uma tenda de encontro. Moisés, ele estava tendo ali naquele momento um encontro com o Senhor Deus para pedir por intercessão ao povo de Israel. Moisés estava ali orando pelo povo. E o que eu quero deixar essa noite para vocês que nos visitam nós podemos ter esse livre acesso com Deus também. Nós podemos pedir tudo que for do nosso coração para Deus. Ele vai estar respondendo conforme a tua vontade, mas nós temos hoje um livre acesso ao Senhor Jesus Cristo. Esse livre acesso foi feito quando o nosso Senhor se encarnou aqui nessa terra, viveu como homem, se entregou por nós. Eu fico admirado quando eu começo a ler o livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem a visão do Senhor, serafins voam perante o Senhor, eles voam, eles com 6 asas, duas asas eles voavam, 2 asas eles cobriam os pés, e as outras 2 asas eles cobriam o rosto.
e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Em Isaías capítulo 53 nós vemos que aquela glória do Senhor, já nós vemos, e foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E eu gosto também depois de pensar já em Apocalipse capítulo 5, quando João tem a visão na ilha de Patmos, ele chegou nos céus e viu lá que não tinha ninguém para abrir os 7 livros, e ele começou a chorar, e um dos anciões chegou perante ele e disse: por que chora? Ele fala assim: porque eu não estou vendo ninguém digno de abrir o livro. E daí o ancião fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que venceu, ele tem a chave para abrir os 7 livros. Então nós vemos aí o Senhor Jesus. Nós vemos que esse sim tem o poder de fazer todas as coisas. Esse tem o poder de fazer todas as coisas e principalmente salvar a sua vida esta noite. Eu quero chamar a atenção agora para algumas coisas de Moisés e esse diálogo que ele teve com Deus. Primeiramente, foi concedido um lugar de Moisés perto de Deus. Nós vemos no versículo 21 que diz assim: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Irmãos e amigos, não existe nada melhor do que você ouvir isso do nosso Deus: eis aqui um lugar junto a mim. Ao colocar Moisés dessa maneira, nessa posição de aceitação, de aproximação e de afeto com Deus, Moisés está sendo preparado para a visão da glória que ele ia ter de Deus. O Senhor colocou Moisés ao seu lado. Falou: Moisés, para que você tenha essa visão, eu vou te preparar. Irmãos e amigos, a Bíblia perfeitamente indica que o pecador não tem lugar diante de Deus, nem aceitação na sua presença. É por natureza inimigo de Deus. Ele não é sujeito à lei de Deus. Enquanto nessa posição, não pode agradar a Deus. Nós vemos isso em Romanos, versículo 8, 7 e 8. Então, irmãos, antes de nós aceitarmos ao nosso Senhor Jesus, antes de nós tomarmos um lugar de posição diante de Deus, nós somos considerados inimigos de Deus. Irmãos, eu fico pensando como que o pecado, ele deixa muitas vezes nós cegos. Talvez você essa noite está presente aqui e não sabe o motivo que você está aqui. E talvez você está pensando no seu banco: nossa, essa mensagem que Daniel está trazendo seria muito bem para fulano ou para cicrano. Só que o nosso Senhor, Ele sabia que essa pessoa que você está pensando, ela não estaria presente aqui esta noite. Então essa mensagem é para você. Porque o Senhor, pela sua onisciência, Ele sabia quem está presente aqui hoje. Ah não, tudo que o Daniel vai falar não é nada para mim. Não, é para você sim. Porque o Senhor sabia que você está aqui esta noite, e Ele tem um lugar para você, preparado para Ele. O Senhor mesmo disse: vou para o Pai, e lá estarei preparando morada para você, que se torna um pecador arrependido. Hoje mesmo de manhã eu também fiz uma leitura em Romanos capítulo 5, que mostra como que nós fala assim, Romanos capítulo 5, versículo 6. Eu fiz a leitura de manhã, o Senhor falou para mim falar de manhã e também falou para mim esta noite: porque Cristo,
quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois, se pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10, porque se, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. Irmãos, mesmo você sendo um pecador, mesmo você não tendo recebido a Cristo, o Senhor nunca deixou de mandar bênçãos para vocês. E realmente quer dizer bênçãos espirituais. A chuva, ela cai para o justo e cai para o ímpio. Se você é um trabalhador honesto, faz bem seu trabalho, você também vai receber as bênçãos daquele trabalho que você está fazendo, mesmo você não aceitando a Cristo. Tem muitos profissionais hoje que são excelentes profissionais. Por quê? Porque eles estão fazendo o seu serviço certo. Eles estão trabalhando de acordo com o que a empresa pede. Mas imagine só, depois que essas pessoas se convertem a Cristo, as bênçãos continuam, só que aí são as bênçãos espirituais, vinda diretas do nosso Senhor para cada um de vocês. Que vocês essa noite possam estar realmente vendo que o Senhor tem todo o poder de mudar a sua vida, que o Senhor tem todo o poder e Ele quer mudar a sua vida. Ele fala em Gênesis capítulo 33 que ele chamava Moisés, ele conhecia Moisés pelo nome. Então, irmãos e amigos, não tem nada que o Senhor não saiba, não tem nada que o Senhor não saiba da sua vida. O Senhor sabe quando você está sozinho em casa, o Senhor sabe quando você está sozinho no seu trabalho, o Senhor conhece seus pensamentos, o Senhor sabe de todas as coisas, mas o Senhor hoje tem um lugar junto a Ele para você. Basta você compreender e basta você acreditar que o véu foi rasgado. Não existe mais uma separação. O que existe hoje é uma conversa entre eu e Deus, através do meu Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu advogado, Ele intercede por mim junto a Deus. E Moisés estava intercedendo pelo povo junto a Deus aqui nesta passagem. Quando o pecador realmente arrependido coloca sua confiança em Cristo e na sua obra consumadora, ele recebe como seu próprio Senhor Jesus Cristo em sua vida. Ele tem uma mudança de vida. Ele tem o Senhor como alvo principal agora. E Moisés, o alvo principal de Moisés era o Senhor Deus. O interessante aqui, também nessa passagem, é que toda vez que o Senhor tinha um diálogo com Moisés, várias vezes eles tratavam Moisés sozinho. Algumas vezes, aqui no capítulo 33, o Senhor tratou com Moisés perante o povo, mas aqui nesse momento ele trata com Moisés somente, longe do povo. Por isso que o Senhor fala a Moisés: eis aqui um lugar junto a mim. Esse lugar também está preparado para você. Moisés recebeu um alicerce, o qual poderia estar. No versículo 21 também fala assim: e tu estarás sobre a penha, e tu estarás sobre a penha. Essa penha é uma rocha, e essa rocha é o alicerce de uma construção. Moisés ele estava sendo preparado para a visão que ele ia ter. O Senhor já tinha preparado um lugar junto dele,
E agora, para essa visão que Moisés ia ter, o Senhor prepara uma rocha para Moisés ficar. E nós vemos que a rocha, quando nós vemos ela no Senhor Jesus Cristo, nós vemos uma rocha inabalável, uma rocha indestrutível. Como que nós começamos a construir nossa casa? Pelo alicerce. Eu não entendo nada de construção, de instalação elétrica, de nada. Não me pergunte nada quando acabar essa reunião, perguntar, Daniel, como constrói uma casa? Eu falo assim, não sei, mas eu sei que é pelo alicerce. Tá? Então, isso eu sei. Tá? E esse alicerce é o principal da casa. Nós temos até uma musiquinha que eu falei para a Rodi, que a gente precisa cantar, né, Rodi? Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, pois vai vir o vento e vai derrubar. A rocha é o lugar certo de construir, um alicerce bom que não faz cair. Então, irmão, é uma musiquinha de crianças, nosso irmão Sérgio falou hoje, que realmente, quando a gente aprende coisa de criança, a gente vai levando para o resto da nossa vida. E realmente essa música tem falado. Mas nós vemos aqui então, irmãos, que o Senhor preparou uma rocha para Moisés ficar, uma rocha inabalável, uma rocha indestrutível. Não temos a menor dúvida que Moisés, nesse momento, depois que ele fez o pedido para Deus, talvez quando o Senhor falou, vou fazer passar toda a minha bondade diante de ti, Moisés, talvez tenha se assustado. Moisés, talvez, quando o Senhor fosse passar por ele, pela fenda, que nós vamos ver para frente, Moisés talvez fosse tremer, Moisés talvez fosse ficar assustado com a visão que ele ia ter, mas o Senhor preparou um lugar fixo para Moisés ficar, e esse lugar é a rocha. Não temos a menor dúvida que o significado desta rocha, Davi cantou em um dos seus salmos, o Senhor é a minha rocha. Moisés, mesmo em seu canto de despedida, falou assim, proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas. Deuteronômio 32, versículo 3 e versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Tudo que Deus faz, meus amigos e meus irmãos, é perfeito. Nós temos uma passagem muito interessante, que fala em Provérbios, deixa eu só ver aqui, onde que fala... Em Provérbios, capítulo 30, versículo 23, pela versão corrigida, diz assim, os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. O que está querendo dizer aqui Provérbios? Está querendo dizer que o coelho, eles são os animais frágeis, eles são animais fáceis de ser perseguido pelo seu inimigo, e ele faz a sua morada onde? Na rocha. Irmãos, quando eu falo de coelho, não vamos pensar no Pernalonga, tá? Porque o Pernalonga é um coelho muito folgado, tá? Então, quando eu falo de coelho, é o coelho mesmo, um animalzinho. Ele faz a sua morada na rocha. Não sei se alguém já viu um vídeo interessante, que é de um coelho fugindo de uma águia. A águia vem, e o coelho correndo, pulando, de repente ele entra na rocha, e a águia passa. Daí o coelho, depois de algum tempo, ele sai da rocha, olha para cima, tipo dizendo assim, aqui você não me pega. E irmãos e amigos, já pensou que você estando nessa rocha, ninguém mais pode fazer nada para você se não for de acordo com a vontade de Deus? Vocês já pensaram para pensar que essa rocha em que nós colocamos toda a nossa fé, toda a nossa esperança, é algo inabalável? É algo indestrutível? É algo que ninguém tem o poder de destruir, porque Ele mesmo fez todas as coisas.
Só quando estamos sobre a rocha é que podemos apreciar a glória de Deus. É só quando nós estamos nessa rocha que nós podemos ter medo, que nós podemos passar por tempestades, que nós podemos passar por sofrimentos, que nada vai nos acontecer. Porque nós temos um consolo, porque nós temos um amigo, porque nós temos um Deus fiel. E o Senhor esta noite se convida a chegar-se diante dele e também confiar nele como se ele fosse a sua rocha. Outra lição importante nós podemos tirar daqui é que o Senhor colocou Moisés, versículo 22, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda. O Senhor colocou Moisés, então, agora, ele já tinha colocado Moisés do seu lado, ele já tinha preparado o alicerce, a rocha para Moisés, agora ele estava colocando os pés de Moisés fixo no meio da rocha. Ele estava colocando Moisés no meio da fenda. A visão que Moisés iria ter, o Senhor estava falando assim: Moisés, agora você está no meio da rocha. Ele não estava apenas na rocha, mas sobre a rocha. Ele estava com os seus 2 pés fixos, com os seus 2 pés no meio da rocha. E quando nós temos realmente os nossos pés fixos na rocha, nada nos derruba. Nada. E nem ninguém. Ninguém tem maior poder do que o nosso Deus. Ninguém tem mais perfeição do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém é mais completo do que o nosso Senhor. E a sua obra já foi perfeita. E continua sendo, e para sempre será, para todo o sempre. Diz a história de um hino, do hino 153, eu espero que eu fale o sobrenome dele certo, Auguste Topleide, acho que é assim, espero que seja. Diz que ele caminhava pela Inglaterra, nos campos, e de repente caiu uma tempestade. E nessa tempestade ele estava na floresta, e durante a tempestade ele sabia de uma rocha, e nessa rocha existia uma fenda. E ele se dirigiu até essa fenda. E chegando nessa fenda, ele chegou lá, e a tempestade, o vendaval caía pelo lado de fora, mas como ele estava dentro da rocha, com ele não acontecia nada. E ele se lembrou durante aquela tempestade de Isaías 26 e capítulo 4, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E o hino que depois esse irmão fez é: rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foi ferido em meu lugar, morto para me salvar. Nele quero me esconder, pois me poderá valer. E aí vai descrevendo os outros versos. Irmãos, amigos, você está de que lado hoje? Você está do lado dentro da rocha ou do lado de fora? Aonde está sendo a sua habitação? Aonde que você tem feito a sua morada? Em quem você tem colocado os seus alicerces? Você tem construído sua casa na areia? Colocado toda a sua esperança em coisas que não têm futuro nenhum?
Quantas vezes nós colocamos toda a nossa esperança em algo que não vamos levar para lugar nenhum? Trabalho, casa, carro, não nos vai levar a nada. Temos que trabalhar, tá? Vou abrir um parênteses aqui, temos que trabalhar, tá? Não pensar em ficar em casa, não, tá? Mas eu falo assim, mas às vezes nós colocamos toda a nossa confiança naquilo, tá? Eu me lembro, na época que eu trabalhava na Caterpillar, eu coloquei N sonhos meus naquela empresa. Após eu ser mandado embora daquele lugar, eu cheguei em casa, me ajoelhei perante o sofá, não tinha ninguém em casa, a Vanessa estava trabalhando, e eu cheguei em casa, dobrei meus joelhos e falei: Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Que eu achava que eu só conseguia me enxergar a Cátia como o meu ganha-pão, o meu jeito de sustentar a minha casa. O Mateus era pequeno ainda, e eu falava assim: Senhor, o que eu vou fazer? Eu só sabia montar máquinas e também pintar, mas naquele tempo eu estava montando as máquinas. Eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Eu tinha colocado todos os meus sonhos ali, achava que eu ia virar chefe um dia, estava me preparando para isso mesmo. E falei assim, de repente, durante a crise de 2008, chegou minha demissão. Eu cheguei em casa, me coloquei aos prantos, só eu e Deus, e chorava para o Senhor, falava: Senhor, o que eu vou fazer na minha vida? Eu me lembro que naquela época, era final de ano já, a Vanessa chegou para mim e falou: Daniel, você não está legal. E a gente pegou e fomos passar uns dias na praia. Depois voltamos, que a ficha caiu. Porque quando a gente está na praia, a gente não se lembra muito das coisas, né? A gente está lá, se divertindo, lembrando, tá, você está pegando fundo de garantia ainda, falou. Depois, quando eu voltei, falei: estou desempregado. O que eu vou fazer agora? Irmãos, e Deus falou comigo: Daniel, você tem um filho, você tem uma esposa, você tem que trabalhar. Irmãos, e de um montador de parafusos, de máquinas, eu virei um gerente de vendas. O Senhor foi trabalhando comigo, eu fui deixando o Senhor falar, mas eu achava que eu sabia somente a montar. E depois eu aprendi também, com a ajuda do meu Deus, que eu podia ser um gerente de vendas. E agora, novamente, com Deus, eu sei que eu posso ser um metalúrgico novamente. Então, irmãos, eu quero dizer, nós muitas vezes colocamos esperança em coisas que nós não vamos levar em lugar nenhum. A nossa esperança tem que ser colocada em Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Quando nós partimos daqui, o que nós vamos levar? Nosso irmão Benedito está vindo sempre aqui, tem algumas mensagens que eu estou reparando nele, que ele está sempre falando assim: o que vão falar de mim, ou de nós, após a nossa morte? Como vai ser tratado cada um de nós após a morte? O que vai estar escrito em nosso túmulo? Eu não sei. Mas isso aqui vai ficar aqui. Mas após a morte, qual vai ser o seu destino? E a única certeza que nós temos é: todos nós vamos morrer. Todos nós vamos ter um destino. E qual será o nosso destino? Céu ou inferno? Não existe outro caminho após a morte. E isto é eterno. Não existe provisório. Aí eu vou passar um tempo no inferno, eu ver como que é, e depois vou para o céu. Não. Não existe nada provisório para o nosso Deus. Tudo que o Senhor faz é perfeito. O que Ele fez com Moisés aqui foi perfeito. O que Ele faz na sua vida também vai ser perfeito. A salvação que o Senhor quer te dar é perfeita. Ela não dura um dia,
um mês, uma semana, ela dura para toda a eternidade. E eu escolhi, e vários de nós aqui também estou vendo, já escolhemos passar toda a nossa eternidade perante o Senhor. E o que você tem escolhido? Você tem escolhido fazer sua casa na areia? Ou você tem escolhido fazer a sua casa na rocha? Você tem preferido se esconder na sua casa na areia? Ou você tem preferido se esconder na sua casa sobre a rocha que é Cristo? O que você tem escolhido para a sua vida? Que você possa estar pensando nesse momento. Eu não tinha escolhido ainda a Cristo, mas a partir de agora, eu escolho a Cristo. Que você essa noite possa ter uma mudança em sua vida, que você possa estar entoando o hino 151, Rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz. Irmãos, amigos, toda a ira de Deus Santo caiu sobre o nosso Senhor Jesus. Moisés ia ter uma visão, o Senhor ia fazer passar toda a sua bondade diante dele. Há 2000 anos atrás, o mundo teve uma visão muito maior. Há 2000 anos atrás, sobre uma cabeça pura, sobre uma cabeça foi colocada uma coroa de espinho. Ali estava o nosso divino substituto. A visão que o mundo teve há 2000 anos atrás não tem comparação com a visão que Moisés vai ter. Eu fico muitas vezes imaginando que aquela coroa de espinho, quando se estava se colocando na cabeça do Senhor, não era somente os soldados romanos que estava colocando aquela coroa no Senhor Jesus, mas a minha mão também estava colocando aquela coroa no Senhor Jesus. A minha mão estava batendo os martelos dos cravos nas mãos do Senhor Jesus. As minhas mãos estavam também batendo os cravos nos pés do Senhor Jesus. As minhas mãos estavam levantando a cruz do Senhor Jesus, porque Ele foi o meu substituto. Porque Ele tomou o meu lugar. Ele foi levado até o madeiro. Não fui eu. E o que eu recebi dele foi de graça. Eu não preciso fazer nada, pagar penitências, fazer procissões, nada para receber a salvação do Senhor. Eu preciso entregar, porque tudo Ele já fez por mim, e eu recebo a salvação de graça. Moisés viu toda a bondade de Deus. E você essa noite pode receber também toda esta bondade de Deus, em receber o seu Filho como único e suficiente Salvador. João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esta é a visão que nós temos hoje. Aquela foi a visão que Moisés teve. Hoje nós enxergamos Deus pelos nossos olhos da fé, através do nosso Senhor Jesus Cristo,
E Moisés queria ver o Senhor, queria ver toda a sua glória. E é interessante que o Senhor fala a Moisés: nenhum homem pode ver a minha glória, nenhum homem pode ver a minha face, porque quem ver a minha face morrerá. Mas você me verá pelas costas. Mas eu vou te preparar, Moisés, para você ver essa visão. Irmãos, eu gosto de imaginar essa visão de Moisés como o sol ao meio-dia. Ninguém consegue olhar para o sol ao meio-dia. Se alguém consegue, levanta a mão e me explica como. Quando tem eclipse, que fala, né? Eclipse. Nós, antigamente, usávamos raio-x para enxergar o sol. Já cheguei a usar até óculos de solda para ver. Mas o sol ao meio-dia ninguém consegue. Esse dia, eu com as crianças acabamos de jogar bola e estava chegando em casa, e lá no São Jorge você consegue ver o sol, lá no rotatório, bem se escondendo. E eu falei assim para o Mateus e para o Felipe: olha que visão bonita do sol. Eu não consigo contemplar o sol ao meio-dia, mas eu consigo contemplar o sol no final da tarde. E já é uma beleza de tamanha. Irmãos, o que Moisés viu foi isso. Foi apenas uma pequena porcentagem, vamos colocar assim, da glória do nosso Deus. Mas hoje nós podemos ver toda a glória de Deus no seu Filho unigênito. E o que nós temos preparado para o Senhor esta noite? E o que nós temos preparado para o nosso Senhor? Nós vamos deixar a nossa vida nas tuas mãos? Ou vamos continuar caminhando por esse mundo como se nada fosse mudar, como se nada fosse acontecer, como se a minha vida fosse durar por muito tempo? Irmãos, a glória do Senhor aqui perante Moisés foi rápida. O Senhor ia passar somente. Mas eu gosto de pensar que o Senhor habita em mim e vai habitar para todo sempre. Deixe o Senhor fazer na sua vida hoje. Deixe o Senhor trabalhar no seu ser. Deixe o Senhor te mudar. Deixe o Senhor te contemplar. E deixe o Senhor completar a sua vida. Algo está faltando em você. E este algo chama Jesus Cristo. Se você acha que já tem tudo, se você não tem o Senhor Jesus Cristo, você não tem nada. Você não é nada. Você é inimigo. Eu sou amigo de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E para terminar, no versículo 22, quando passar a minha glória em uma penha da fenda, com a mão te cobrirei. A mão forte do nosso Senhor, a mão protetora do nosso Senhor. Já tinha preparado o lugar, já tinha colocado os seus pés fixos na rocha, já tinha colocado ele no meio da rocha, e agora a mão do Senhor vai proteger a visão que Moisés iria ter. E esta noite, a mão do Senhor quer te proteger. Moisés tinha toda a certeza que ele não ia cair da rocha, porque ele estava alicerçado, e a mão forte do Senhor estava com ele. A segurança estava nele garantida pela onipotência mão salvadora do Senhor.
João diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Da mão forte do Senhor. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez colocada a sua fé no Senhor, você vai ter a salvação. E a bondade, toda a bondade do Senhor vai estar sobre você. E toda uma eternidade nos céus, com o nosso Senhor Deus e também com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou você vai preferir passar a eternidade no inferno? Hoje, a salvação está nas tuas mãos. O Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, já fez o que tinha que ser feito. Agora basta você tomar um passo. E este passo, quem vai tomar é você. Não sou eu, não é a nossa liderança, não são nossos outros irmãos, mas sim você. Tome um passo. Coloque só seus pés no alicerce que é Cristo e acredite na sua mão poderosa e que a sua bondade vai reinar para todo sempre em sua vida. E nós um dia também reinaremos em glória com Cristo nos céus. Amém.